Vamos iniciar. Nós temos aqui uma caminhada onde nós vamos estar tratando hoje sobre aquela lição que nós deixamos por último, a lição 10, mas a Bíblia diz que... Vamos orar? Vamos iniciar orando. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, Senhor, por Tua palavra, que é tão rica, tão maravilhosa, tão profunda, ao mesmo tempo que reconhecemos as nossas limitações, fraquezas, e que nós não conseguimos, de fato, compreender a Tua mente, aquilo que está no Teu coração. Não conseguimos compreender na sua totalidade, e nós conhecemos aquilo que o Senhor tem revelado para cada um de nós através da Sua palavra. E já nos maravilhamos tanto, Senhor. Assim, ó Deus, nós clamamos que o Senhor nos dê humildade, sabedoria, para olharmos o que a Tua palavra nos ensina, e assim podermos crescer nela, compreender mais do Teu querer, da Tua vontade, nos maravilharmos, mas não apenas isto, glorificarmos, exaltarmos e adorarmos o Teu nome. Nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção, quando vamos abrir a Tua palavra, e estudar textos tão belos e profundos, que o Senhor fale ao nosso coração, por Tua graça e misericórdia, te oramos assim em nome de Jesus, para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Eu convido você a abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versículos 16 e 17. Porém, eu lerei a partir do versículo 14, mas nós queremos deixar esses dois versículos, como tem sido colocado, 16 e 17, mas nós leremos o 14 e o 15 também. Segundo Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14, nos diz o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem líder Timóteo, que Paulo estava discipulando e preparando ele para permanecer quando Paulo partisse. 2 Timóteo 3, 14 a 16. Nos diz a palavra, Paulo nos diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Nós já oramos e nós estamos então agora com essa última lição sobre a questão da predestinação, e eu quero introduzir esta lição dizendo que nós precisamos de muito temor e tremor diante de um assunto tão complexo. Predestinação não é um assunto fácil, porque nós temos que tratar daquilo que está no coração de Deus, dos seus planos eternos, das suas motivações, e a gente não deve ultrapassar o que está escrito. Então, tem hora que a gente para e diz: olha, só posso falar até aqui, porque é o que está revelado, só está revelado até aqui. Então, isso é tão complexo, tão profundo, que se você abrir lá em 2 Pedro, esses textos agora, eu estou lendo, mas depois nós vamos correr o microfone, 2 Pedro, capítulo 3, olha como Pedro fala sobre o que o apóstolo Paulo escreveu, e alguns acreditam que esse texto de Pedro aqui está tratando justamente sobre, principalmente, uma das mais profundas epístolas, seria a epístola de Romanos, e que Pedro está reconhecendo a profundidade do assunto, pensando nos planos de Deus. 2 Pedro 3,
14, 2 Pedro 3, 14 a 18, Pedro diz o seguinte, 2 Pedro 3, 14 a 18. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele, por Deus, em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade, a paciência de nosso Senhor. Como igualmente, observem agora, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. E aqui está se tratando da escritura, palavra de Deus, por isso que está com o E maiúsculo aqui. Para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Veja como Pedro fala aqui no versículo 16, tratando sobre Paulo, dizendo que no versículo 15, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Veja que o próprio Pedro, como apóstolo, estava dizendo, olha, Paulo, nas suas epístolas, ele trata de alguns assuntos que são difíceis de entender. Pedro, apóstolo, reconhecendo isso. Segundo, também ele diz, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Veja o que nos diz Romanos 11. Romanos 11, o que Paulo fala então aqui. Romanos 11, 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Paulo, depois que trata sobre a predestinação, sobre a soberania divina, sobre a responsabilidade humana, todos os assuntos dos capítulos anteriores, Paulo vai nos dizer em Romanos 11, 33 a 36, ele vai dizer, ele está terminando para começar o capítulo 12, tratando da vida da igreja, aplicar tudo que ele falou antes. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Então, Paulo vai dizer que são insondáveis os juízos de Deus, que são inescrutáveis, não tem como escrutar, procurar conhecer e saber completamente, não só os juízos que são insondáveis, mas os seus caminhos, não tem como o ser humano esquadrinhar os caminhos de Deus, saber todos os caminhos de Deus, saber tudo que Deus está planejando e fazendo, a menos aquilo que Deus revela. E aí nós precisamos dizer que há passagens bíblicas que, para muitos, elas podem parecer, e a gente precisa ter cuidado com isso, podem parecer contraditórias. Como se a Bíblia estivesse ensinando contradições. E algumas questões que nós precisamos e podemos levantar. E uma delas é, a Bíblia ensina duas posições diferentes e excludentes. Essa é uma questão que nós precisamos levantar. A Bíblia estaria ensinando duas posições, não só diferentes, mas excludentes, que uma exclui a outra, porque se o calvinismo está certo, o arminianismo está errado. E vice-versa. Se o arminianismo está certo, o calvinismo está errado. E como alguém já disse, não existe o calminianismo. Não, a gente vai tentar juntar as duas coisas.
Você não tem como juntar água e óleo. Não dá. Cada um no seu canto. Então, nós não temos, vamos juntar aí o calvinismo com o arminianismo, vamos fazer uma posição calminiana. Vamos ter agora o calminianismo. Não, não dá. Uma exclui a outra. E aí nós precisamos ir às Escrituras. Nós precisamos olhar as Escrituras. E por que a gente está dizendo isso? É porque, veja, há uma tentação da gente, de repente, a gente olha os textos bíblicos e a gente diz assim, mas espera aí, esse daqui está dizendo que é Deus quem decide. Pastor, mas espera aí. Mas olha aqui, olha o texto dizendo que o homem é quem está decidindo, o homem é quem está fazendo isso, aquilo outro. O que nós precisamos olhar e vermos o que é que, de fato, significa o texto. Senão, a gente, entendendo o texto errado, a gente vai pensar que, não, então cabe as duas coisas. Deus decide na eternidade, mas o homem, então, também o homem decide. Eu quero iniciar também dizendo algo que sempre falava, muitas vezes em casa. Eu digo, olha, vê como é mais complicado o calvinismo no aspecto de entender que esta soberania divina, ainda que na nossa capacidade humana a gente possa ter limitações para compreender, como é que o homem continua sendo responsável e Deus é quem decide. Porque é muito mais complicado você chegar para... Não cabe, de certa forma, numa lógica humana, que você diz assim, olha, está todo mundo perdido e Deus decide, então, de todos estes perdidos, Deus decide escolher alguns. Alguém tem mérito? Nenhum. Nem aqueles que foram escolhidos. Nenhum tem mérito. Ele vai lá e diz, sobre estes aqui, eu quero manifestar a minha graça, porque eles não merecem. Nenhum merece. E na nossa lógica humana, a gente quer dizer assim, não, mas ele deveria fazer com todos. Então, se ele deveria fazer com todos, então a salvação deveria ser universal. Ele deveria salvar. E ele não salva por quê? Ele não tem poder? Não, poder ele tem. Se ele quisesse salvar todos, ele poderia salvar todos. Então, como a gente vai, e aí vê a questão da soberania divina. Agora, veja como é muito mais fácil você explicar pelo arminianismo. Veja como é mais fácil. Na lógica humana. Estava tudo perdido? Estava. Deus chegou e disse, é o seguinte, eu estou providenciando a salvação de vocês. Então, quem quiser ser salvo, está aqui. Quer? Quero. Quer? Não, não quero não. Então o problema é seu. O problema é seu. Quem não quis foi você. Então, na lógica humana, é muito mais simples. O arminianismo desse ponto de vista. Porque a oferta é feita a todos, e quem foi o responsável pela condenação? A própria pessoa, porque ela não quis. Mas, na verdade, no calvinismo, nenhum quer, porque todos estão mortos. Você só passa a querer, porque, como diz Paulo, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, estava tudo morto, não tinha como ninguém escolher, agora ele dá vida, traz a pessoa a verdadeira vida, gera nela, no coração dela, a vontade, a fé, e trabalha nela de forma que ela agora se volte para Deus, porque Deus o trouxe à vida. Mas vamos então olhar o que é que a palavra de Deus nos fala sobre esses textos considerados complicados. Antes de chegarmos nesses textos, nós precisamos então entender algumas coisas muito importantes e que nós passamos por uma delas, que é a questão da autoridade da Bíblia, a autoridade das Escrituras. A autoridade da Bíblia como palavra de Deus, ela reside no fato de que ela revela o caráter de Deus que não pode se contradizer. Então, a Bíblia ela tem autoridade porque esta Bíblia ela revela a autoridade da Bíblia, ela reside no fato de que, como palavra de Deus, ela revela o caráter de Deus. E então, nesse aspecto, não pode haver contradição. Eu vou pedir para alguém abrir em 2 Timóteo 2, versículo 13. Qualquer um vai correr aqui, pronto.
2 Timóteo 2:13. Vou pedir para ler. 2 Timóteo 2:13. 2:13. 2:13. Isso. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, diz a palavra. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A palavra vai dizer que Deus não pode se contradizer, ele não pode negar. Nós podemos até ser infiéis, mas Deus não. Ele não se contradiz. Deus não tem duas conversas. Deus não tem dois pesos, duas medidas. Não, não há isso. Veja o que nos diz, vou pedir para outra pessoa então ler, e cada um vai lendo. Tito, capítulo 1, os versículos de 1 a 3. Tito 1, de 1 a 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes de todos os tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Bíblia diz, o Deus que não pode o quê? Mentir. Deus não pode mentir, Deus não mente, Deus não entra em contradição. Então, nós não podemos ter na Bíblia, como palavra de Deus, contradição. Uma vez que ela é a revelação da palavra de Deus, uma vez que ela revela o caráter de Deus, não pode haver contradição, porque a palavra revela o próprio caráter de Deus. Um outro aspecto aqui que é importante, nós lemos então aquele texto logo no início do estudo, que é o texto básico, 2 Timóteo 3, de 14 a 17, que fala, toda a Escritura é inspirada por Deus, que ela é útil. E aí nós precisamos dizer que, baseado em tudo que a palavra de Deus nos fala, que o ensino da Bíblia, ele é único, ele é verdadeiro, ele é harmônico. E ele é digno, sim, ele é digno de toda confiança, de toda aceitação. Então, o ensino da Bíblia, ele é único, você não tem duas posições que uma exclui a outra, ele é verdadeiro, ele é harmônico, ele é digno de toda aceitação. E nesse sentido, nós afirmamos que não pode existir aqui, não, esses versículos aqui são católicos, esses versículos aqui são arminianos, esses versículos aqui são calvinistas. Não, são versículos da Bíblia. O que nós precisamos, e aqui esse é um grande desafio, e aí entramos no outro ponto aqui, é que o problema está em quem lê e interpreta. Esse sim é um problema. É quem lê e interpreta a Bíblia, que aí, neste sentido, nós nunca lemos e interpretamos a Bíblia de forma isenta. Mas nós interpretamos de acordo com os nossos pressupostos, num certo sentido. Pressupostos no sentido de antes e supostos de suposição. Então, de acordo com as suposições que nós temos previamente, nós terminamos sendo levados a interpretar o texto que nós lemos. E que, nesse sentido, pressupostos, eles nada mais são do que crenças que nós temos sobre algo antes de interpretá-lo. E daí nós terminamos formando uma cosmovisão, uma visão de mundo. E daí é importante que a gente tome cuidado, porque a gente já vai no pressuposto de, por exemplo, deixe-me colocar um pressuposto. Você acha que é correto um pai, uma mãe, ter preferência de filhos? Problema seu, eu penso diferente. Se eu quero ter preferência, eu quero. Então, eu como Solange, nós sempre tivemos preferência. Isso é um jogo muito aberto. Eu, por exemplo, eu sempre preferi Damaris. Como ela sempre foi a minha filha mais velha preferida. E Samara é a minha filha mais velha, mais nova preferida. Então, eu tinha essas duas preferências dentro de casa, em relação a filhas. Uma vez eu falando isso para os sobrinhos disseram, quando eu falei, aí um sobrinho fez...
mas tio, não pode ter preferência. Sim, mas eu tenho. Dâmaris é a minha filha mais velha preferida e Samara é a minha filha mais nova. Mas não pode, tio, não pode ter preferência. E ficava, até que o outro sobrinho fez, ô, menino, tu não está entendendo, não, é? Escuta o que ele está dizendo, olha, ele está dizendo que ela é a filha mais velha preferida, e ela, outra, é a filha mais nova, e o menino ainda ficou insistindo. Não, mas não pode, não pode. Por quê? Veja, que há um aspecto positivo aí, é que no coração dele está bem firmado que os pais não devem ter preferência, para que haja saúde, e, de fato, nós não temos preferência, nós amamos e aprendemos a amar, sim. Nós podemos pensar mais afinado por um aspecto, com uma, com outra, mas isso não é preferência. Nós podemos ter gostos que identificamos mais com um com o outro, certo? Nem de time de futebol, porque eu sou do Santa Cruz, Solange é esporte, e as meninas são tudo do Náutico, então é uma família bagunçada, não é? Bem bagunçada nesse aspecto. Então, veja, a gente pode ter gostos mais semelhantes, mas preferência, jamais. O que oferece para uma comer, um passeio que vai ser para uma, a gente sempre fica preocupado. Aí, veja, a gente pega um pressuposto desse e então agora atribui a Deus. Deus, o senhor não pode ter preferência, não. Hoje, que preferência? Estava tudo perdido. E nessa de que estão todos os perdidos, aí a gente quer atribuir a Deus uma coisa que nós também pecamos e erramos. A gente quer dizer, Deus, se vai salvar uns, tem que salvar todos. Por quê? Por que Deus está se obrigando à minha lógica humana? Não pode. Ah, não, porque aí então Deus não é amor. Oxe, mas espera aí, Deus é só amor? E Deus também não tem um lado de justiça? Então veja, o perigo de pressupostos que nos levam a atribuir a Deus pressupostos nossos, mas que a palavra não revela desta forma. Daí, então, diversas e diferentes interpretações, e essas diversas e diferentes interpretações, elas precisam ser regidas pelas regras hermenêuticas. Nós temos que interpretar, fazer as interpretações de acordo com as regras hermenêuticas e buscar interpretar corretamente o que a palavra de Deus nos fala. Vamos, então, pensar sobre essa questão do interpretando as Escrituras. E nesta questão de interpretando as Escrituras, a hermenêutica ela é a disciplina que nos fornece algumas regras gerais de interpretação, que a gente não vai dar tempo de detalhar aqui, para que a gente possa entender melhor versículos e textos bíblicos que parecem, à primeira vista, controversos ou até contraditórios. E, novamente, eu digo, quando a palavra de Deus diz que é Deus quem salva, e aí você diz, sim, mas a Bíblia não está mandando a pessoa crer, creia, e ele não está dizendo, olha, eu criei. E agora, como é que fica isso? É Deus quem salva, está dizendo que creu, como é que fica? Sobre, então, um primeiro termo que nós precisamos olhar na Bíblia, é o termo vontade, é a palavrinha vontade, a vontade. Vários termos, eles são usados na Bíblia, eles são traduzidos por boa vontade, vontade, propósito, intenção, referindo-se às ações mentais de planejado, decidir e escolher. Seja de Deus, esse termo é usado tanto para Deus como para os homens. E aí, para os arminianos, os que defendem a interpretação arminiana, eles vão entender que quando a Bíblia está falando de vontade, é que o homem tem o livre-arbítrio, que ele consegue decidir por ele só, ele consegue ter a vontade, independentemente de qualquer influência. Não esqueçamos aquilo que a gente estudou logo no início, logo nas primeiras lições. É que o livre-arbítrio, considerado assim, até pelos próprios filósofos, que nem eram cristãos ou qualquer outra coisa, ou qualquer religião, não precisavam professar. Não, os próprios filósofos diziam, livre-arbítrio é quando você tem total liberdade para tomar decisão sem nenhuma influência, nem interna e nem externa. Pronto, isso é livre-arbítrio. Liberdade de decisão, nem influência interna, nem influência externa. Então, toda vez que os arminianos veem alguma palavra ligada à vontade, eles interpretam como? Que o homem tem o livre-arbítrio, que ele tem a livre vontade sem nenhuma influência. E que nós já vimos em outras lições,
que esse homem perdeu isso lá no Jardim do Éden, por conta do pecado. Nós vamos abrir lá em Apocalipse, eu vou pedir para alguém ler Apocalipse, e aí é onde aparece essa questão da vontade, não propriamente com a palavra vontade, mas com a ideia. Apocalipse 22, versículo 17. Aí eu vou pedir, você fica de pé aí, e o microfone vai chegar até você. Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Veja bem, veja como o texto diz, né? Obrigado. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Aí veja agora a expressão. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O arminiano pega esse texto e diz: está vendo aqui? É quem quiser. É livre-arbítrio. Quem quiser, venha e receba de graça a água da vida. Bom, nesse aspecto aqui, como dissemos, quem quiser para os arminianos seria qualquer pessoa que use o seu livre-arbítrio. Só que o problema é que o texto não está tratando de como alguns vêm a desejar e outros não. O texto não está tratando disso. O texto está sendo escrito para... O texto de Apocalipse, ele foi escrito como a palavra de Deus, as epístolas e o texto de Apocalipse, foi escrito para os cristãos, para a igreja. É a revelação da palavra de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E para quantos ainda, como toda palavra, quantos haveriam de crer nele. E aí, então, a palavra vai nos dizer: aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. O texto não está preocupado em dizer o que é que motiva você. Quem é a força que está por trás de você, levando você a querer? Vem o aspecto aqui do querer. E aí é muito importante, quando a palavra de Deus diz: aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba o quê? Receba o quê? De graça a água da vida. Aí por isso que a gente precisa olhar o texto, interpretá-lo corretamente e entender. Como é que fica essa expressão, quem quiser? Receba, quem quiser, receba de graça. E aí, graça aqui, essa expressão graça no grego, dorean, ela é sem custo, como um dom, é um presente. E aí a gente precisa entender, Jesus Cristo, ele já pagou pelas bênçãos do Evangelho. A água da vida, a água da vida, receba de graça a água da vida. Não é mérito meu, não é porque eu quis, não, é graça, é um presente. Ele me concedeu. Por isso que a gente nunca pode esquecer o que Paulo fala: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Paulo vai dizer, naquele mesmo texto de Efésios 2, pela graça sois salvos. É o favor de Deus, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom, é um presente, porque é graça. Então, este noivo estende à sua noiva, a igreja, e olhe, e não é a igreja, não entenda a igreja como todo mundo que está dentro fisicamente. Nunca esqueça que Jesus teve quantos apóstolos? 12. E no meio dos 12, tinha um que era filho da perdição. Aquele Jesus sabia que já estava perdido. Jesus o tratou muito bem. Para que vieste, amigo? Quando Judas estava vindo com os soldados para prendê-lo. Então, veja, primeira questão aqui, a questão fundamental
é que é graça. Então você vai receber como um presente, não porque você quis, até porque essa vontade ela é gerada no nosso coração pelo próprio Deus. Porque essa vontade é gerada no coração de um que estava morto. Nós estávamos mortos, vós estavais mortos nos vossos delitos e pecados. Se Deus não der vida, não tem como aquele morto responder. Ele precisa conceder a vida àquele ali, para que ele agora tenha condições de responder àquilo que está sendo ofertado. Mas há um outro texto que ele é muito conhecido nosso, muito conhecido. A gente pode até recitar sem nem precisar ler. Vamos recitar João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, novamente, aí os arminianos pegam esse texto e dizem, está vendo aqui que são todos? Deus amou ao mundo, Deus amou ao mundo, Deus amou o mundo todinho, a cada um do mundo, cada um individualmente. De tal maneira ele nos amou, ele amou o mundo, que ele deu o seu único filho gerado, o seu filho unigênito, para que todo aquele, Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse sentido, numa visão arminiana, este versículo poderia ser lido da seguinte forma: Deus amou a todas as pessoas indiscriminadamente, de uma maneira surpreendente. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que quiser crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, eu repito, isso aqui seria uma leitura no entendimento e numa compreensão arminiana, sem buscarmos, de fato, entender o que é que o texto está nos dizendo, o que é que a palavra está nos dizendo. Existem algumas ideias que, se você lê desta forma, que Deus amou a todas as pessoas indiscriminadamente, de uma maneira surpreendente, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que quiser crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. O que há algumas ideias que são erradas e que não têm o apoio da língua grega. O Novo Testamento foi escrito em grego, então precisa ver o que é que a língua diz. Se você usar a expressão manga no português, ela tem sentidos, não tem? Manga pode ser o quê? Pode ser a manga de roupa, pode ser fruta, não é, que você come, pode ser, a Solange tem mais idade do que eu, aí ela tem experiência, a manga de candeeiro. A manga de candeeiro. Veja, então você tem que estudar a palavra para poder entender a palavra no seu contexto. Não é? Porque senão você não vai dizer, e aí, você comeu a manga do candeeiro? Não, a manga do candeeiro não. A manga do candeeiro não é para comer, não é fruta. Não é? Então você precisa estudar as palavras. E aí vem uma questão. Amar ao mundo não significa que Deus amou cada uma das pessoas. E por que isso? Não é? Você pode perceber isso quando a palavra de Deus nos fala lá em João 12. Eu vou pedir para alguém ler João 12, versículo 19. Amar ao mundo não significa que Deus amou ou ama cada ser humano da mesma forma e sem diferença. A expressão mundo, ela já foi usada na Bíblia, na Bíblia sem significar toda a humanidade, sem significar cada ser humano. Até porque a própria Bíblia diz, lá em Romanos, você lembra, quando Paulo escrevendo, ele diz, olha, Deus amou a Jacó, mas aborreceu a Esaú. Aborreceu a Esaú. Não é? E a palavra, então, vai nos conduzir no raciocínio que, olha, Deus pode fazer isso, sim. E não significa que Deus está pecando porque não está amando a Esaú. Não, Deus não é obrigado a amar individualmente cada um, e Ele é amor na sua essência, sim, mas Ele amou a Jacó e Ele aborreceu a Esaú
antes mesmo que eles tivessem nascido. E a palavra vai dizer lá, eles não tinham nem nascido para praticarem o bem ou o mal, mas Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Veja o que nos diz João 12, 19. João 12, 19. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais. Vedes que nada aproveitai. Eis que toda a gente vai após ele. Aí você diz, o que é isso? O texto está estranho, né? Mas é exatamente esse texto. Quando os fariseus viram que as pessoas estavam seguindo a Jesus, os fariseus então disseram, olha, vede que nada aproveitais. Olha, a gente não está aproveitando nada com esse Jesus aí. E aí os fariseus disseram, eis que o mundo, ou seja, que essas gentes, o mundo está indo atrás dele. Veja, os fariseus estavam indo atrás de Jesus? Aqueles fariseus estavam falando contra Jesus? Não. O mundo aqui era o mundo, toda a humanidade? Não. Eles estavam dizendo, olha, a ralé, né, porque o que eles estavam querendo se referir, ó, esse mundo está indo aí, está indo atrás dele, estão seguindo a Jesus. A palavra mundo foi usada sem estar especificando todos os seres humanos, como em outros textos que a gente poderia usar aqui, mas só pegando esse exemplo aqui, em que mundo não está se referindo a cada indivíduo. Então, quando a Bíblia diz que Deus amou ao mundo, inclusive quando a Bíblia diz, olha, já agora já não pode mais haver nem judeu, nem gentio, nem bárbaro, nem cita. Bárbaro já era, como se, a expressão quando a gente diz assim, isso é uma barbaridade. Os bárbaros, como eles eram brutais, sem educação. O cita, há indícios na história e há relatos de que esse grupo, que era chamado de cita, os citas, que eles, para você ter ideia, vamos usar assim, da barbaridade desse povo, quando eles matavam os seus oponentes inimigos, você sabe o que é que eles faziam? Eles pegavam o crânio dos seus inimigos e eles secavam o crânio. E para quê? Vocês vão, para que vão fazer todo um processo com o crânio dos seus inimigos? Sabe para quê? Para comer. Não é comer o crânio, é fazer do crânio uma cumbucazinha, como se fosse um prato. Não tinha prato, como a gente tem hoje, a facilidade que temos. Então, pronto, pega o crânio do nosso inimigo e a gente vai comer no crânio do inimigo. Para você ver a que ponto era, vamos dizer assim, a barbaridade do ser humano. Então, quando Paulo diz, olha, vocês consideram os citas um povo sem a menor educação, menor senso de humanidade, pois entenda que até eles podem ser alcançados por Deus. Nós não podemos, Deus não faz acepção de pessoas, é nesse sentido. Deus não chega e diz, eu vou salvar só quem for do povo de Israel. Quem não for de Israel, quem não for judeu, eu não salvo. Não. Deus não tem essa acepção. Ele salva gente que tem israelita que foi salvo por Deus e tem até israelita que foi condenado por Deus. Gentios, quem não era de Israel. Então, Paulo diz, não pode mais haver nem judeu, nem gentio, nem bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher. É isso. É que este amor de Deus, ele alcança gente, sim, quem ele quiser alcançar, de todas as nações, de qualquer grupo, não distingue, não tem a ver com, não, eu só vou salvar os homens. Não, não. Deus não faz acepção. Porque aí, se você quer levar a acepção como, não, o mesmo que ele oferece a um, que ele dá a um, ele tem que dar ao outro, porque senão ele está fazendo acepção. Não, não é este o sentido que a palavra de Deus nos coloca, porque senão ele teria que amar a Jacó e a Esaú. Ele amou a Jacó, ele aborreceu a Esaú. Então, veja, em primeiro lugar é que o termo mundo não se refere a cada ser humano individualmente. E aí a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. A Bíblia não está aqui tratando de livre-arbítrio, de querer crer por livre vontade.
Até porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele falou que nós só podemos crer nele se o Pai nos conduzir a isto. Lembra que nós falamos domingo passado? Mas mesmo assim, só para refrescar a memória, eu vou pedir para alguém abrir em João capítulo 6, e nós vamos ver 4 versículos aí. João 6, 44 e 45, e depois vamos ver 64 e 65. Você fica de pé, o microfone chega para você. João 6, 44 e 45. João 6, 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Sustente aí, a gente vai para o 64, 65. Veja como Jesus está colocando, e Jesus é bem claro, bem explícito. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, se o Pai que enviou a Jesus, não o trouxer. Não pode ser mais claro do que isso. Jesus está dizendo, olha, ninguém pode vir a mim, pode crer em mim, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. É o Pai quem trabalha isso no coração e traz esse coração a mim, para que ele aprenda de mim. E ele cita, o versículo 45, ele cita os profetas dizendo, eles serão todos ensinados por Deus. Quem são esses todos? É toda a humanidade? Não, porque naquela época tinham povos pagãos que não aprenderam de Deus, se rebelaram contra Deus, que foram contra o povo de Israel, que destruíram o templo, que não creram, que continuaram crendo nos seus deuses de pedra, de pau, de tudo. Então, todos aprenderam? Não. Mas todos de Deus, no plano de Deus, na vontade de Deus, sim. Não é como Jesus disse, ó, não perdi nenhum. Do que o Pai me deu, eu não perdi nenhum, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então Jesus disse, olha, eu não perdi ninguém. De todas as ovelhas que Jesus me mandou, ó, desses 12 apóstolos, só um que se perdeu para que se cumprisse as Escrituras. Mas todos que o Pai me enviou, eles estão firmes, eu os salvei. Vamos ver lá, João 6, 64 e 65. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, qual eram os que criam e os que haviam de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Veja, quando alguns dos seguidores de Jesus começaram a abandonar Jesus, a dizer que não acreditavam, que o discurso de Jesus era muito duro, tal, veja, a Bíblia não está falando que todos eles eram salvos, eles eram seguidores. Salvos? Nem todos. Religiosos? Ah, sim, muitos. Agora, salvos não. E aí Jesus é quem fala, aqui dizendo, contudo, não é? Quando ele diz antes, no 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, e aí Jesus então diz no 64, contudo, há descrentes entre vós. E aí João escreve, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair, desde o princípio. E aí no 65, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Veja, se todos são alvos desse chamado, no sentido de que, não, isso está aberto para todos, então não precisava Jesus dizer isso. Porque ele está dizendo, ninguém poderá vir a mim, é por isso que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não for concedido. Se foi concedido a todos, não precisava Jesus dizer isso, porque já teria sido concedido a todos. Mas Jesus fala para dizer, olha, vocês não creem, porque vocês não foram trazidos a mim pelo Pai. Não foi da vontade do Pai salvar as suas vidas. E aí, então, vocês estão perdidos nos seus próprios pecados.
E até o próprio pai pode endurecer corações. Veja o que está lá em João 12, 37 a 40. João 12, 37 a 40. Jesus fala da incredulidade desses judeus. Nos diz a palavra o seguinte, aqui eu vou ler, João 12, 37 a 40. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. O que Jesus está trazendo é o texto do profeta para dizer: não foi da vontade de Deus salvá-los. Deus os deixou na condenação do próprio pecado deles, como Paulo também fala lá em Romanos, no capítulo 1. E aí, então, nós precisamos dizer, do contrário, o Pai pode até cegar e pode até endurecer corações. E aí nós precisamos terminar aqui o raciocínio, pois o nascer de novo como filhos de Deus é obra não do sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas de Deus. E aqui é quando a gente tem aquele texto lá de João, capítulo 1. Veja o que diz lá, João, capítulo 1. Vou pedir para alguém ler aqui dos versículos de 11 a 13. João, capítulo 1, é onde nós vamos ter essa expressão. João, capítulo 1, os versículos de 11 a 13. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja bem, João está revelando, dizendo, olha, Jesus, o verbo da vida, como ele começa a tratar, ele veio para o que era seu. Toda a criação, tudo que foi criado, o povo de Israel, tudo. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O povo de Israel, parte desse povo, não o recebeu. Parte da humanidade, não o recebeu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a quantos o receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. A quantos o receberam? Veja, não está aqui, até aqui, não está nem tratando que eles por livre vontade receberam, não. E Jesus vai revelar qual foi a motivação desse recebimento. Mas a quantos o receberam, ele deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Agora Jesus diz, como é que foi esse novo nascimento? Aí Jesus vai então dizer, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eles não nasceram de uma procedência consanguínea, de família, nobre ou não nobre, não nasceram da vontade da carne, da vontade do ser humano, nem da vontade do homem. Jesus vai fortalecendo essa ideia, então, aqui, e colocando João, trazendo essa revelação, de que nós não nascemos, o novo nascimento não é por conta da relação do homem e da mulher, não é da vontade do ser humano, do homem, da vontade da carne, da natureza do homem, mas aí João vai dizer de Deus, mas de Deus, contrastando. Eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por que é importante essa expressão aqui, mas de Deus? E aí é o que nós estamos trazendo aqui, a gente quase não usa expressões no grego, mas essa expressão ekteu e theos, onde você tem teologia, o estudo de Deus. Ekteu é uma expressão, aqui é uma preposição, que ela sinaliza a procedência. De onde é isso? Então, se você diria,
eu sou de Ec Palmares, ele é de Palmares. A origem dele está em Palmares. A origem dele está nele? Não. Que ele está dizendo Ec Palmares. Senão ele teria que dizer ego, eu. A vontade está em mim. Não. Ele vai dizer, eles nasceram de Deus. Por isso, aqui está o contraste. Nós não nascemos de novo, baseado na vontade. Não pode ser mais claro novamente, como João diz. Os quais não nasceram do sangue, não é nada consanguíneo, nem da vontade da carne, da natureza humana, nem da vontade do homem. Quer dizer, João está sendo enfático aqui para dizer, olha, o novo nascimento não é nada do homem. Aí ele vai contrastar, mas de Deus. É Deus quem gera esse novo nascimento. A vontade é de Deus em gerar esse novo nascimento. Está indicando aqui procedência, a fonte, a causa. Não está na vontade do homem. Isso para a gente tratar sobre vontade. As ordens. Vamos ver aí, as ordens na Bíblia. As ordens, elas não requerem ou não pressupõem que as pessoas tenham livre arbítrio para cumpri-las. Porque a ideia é, se a Bíblia está dizendo que você tem que crer, então você precisa ter uma vontade de crer. E essa vontade tem que estar em você. Se a Bíblia está dando a ordem para você crer, é porque você pode, de você, livremente, acreditar. Veja bem, a Bíblia não ensina o que foi dito pelo filósofo anticristão Immanuel Kant. Immanuel Kant chegou a dizer que o dever implica poder. Se você tem um dever, é porque você tem condições de cumprir aquele dever. Veja, isso é uma ideia filosófica, que a Bíblia não defende isso. A ideia, como tentamos explicar aí, é afirmando que se existe um imperativo moral, pressupõe-se que as pessoas são capazes de fazer. Porque aí, isso daqui, como também Sócrates, a Bíblia também não ensina, como disse Sócrates, partindo da racionalidade humana, que conhecer a verdade é fazê-la. Nenhuma dessas duas ideias, elas têm o fundamento na Bíblia. Isso são ideias filosóficas. Então, Immanuel Kant dizendo, dever implica poder. Se eu tenho um dever, é porque eu posso cumprir, eu posso fazer aquilo dali. Sócrates dizia que conhecer a verdade é fazê-la. Muitas vezes você conhece e não faz. Uma vez um pastor chegou conversando comigo, a gente tratando sobre discipulado, sobre várias coisas, e disse assim, Petrônio, vê só, nesses anos de ministério, quantas vezes uma pessoa, já chegou gente tratando sobre adultério e tal, já, 32 anos de ministério, não é possível que pelo mesmo caso, não, já, vários. Vários. Aí ele parou e disse assim, quantas vezes o crente chegou para conversar com você, dizendo, pastor, eu adulterei e eu não sabia que era adultério. Eu disse, nenhuma. Porque ele conhece. Aí ele parou e disse, então, ele sabia que estava adulterando. Eu disse, sim, bom, não sei se graças a Deus, mas ninguém nunca chegou para dizer assim, eu não sabia, aí por isso eu adulterei. Eu ia começar a perguntar, você nunca leu a Bíblia? Você está há quanto tempo no Evangelho, na igreja? Até uma pessoa que não é cristã, um ateu que está aí fora, ele sabe o que significa adultério. Em sã consciência, ele sabe o que é. Ele pode não crer em Deus, não crer na Bíblia, mas ele sabe o que é adulterar. Ele sabe o que é. Então, veja, não é a falta de conhecimento, ou ter o conhecimento que significa que você cumpre, que você faz. Mas Sócrates pensava assim. Conhecer a verdade é fazê-la, nem sempre. Como também Immanuel Kant. Dever nem sempre vai implicar ter condições de. Pergunto eu a você, nós temos o dever de sermos santos em tudo ou só em algumas coisas? Essa área aqui eu vou ser santo, essa outra área aqui não. Isso aqui eu peco, isso aqui eu posso pecar, isso aqui eu não posso. Tem isso? Não, nós somos chamados a uma santidade total.
sede santos, porque eu sou santo. Acabei de ganhar uma caneca, fui pregar uns meses atrás aí, o pastor disse, pastor amigo, né, pastor Luiz, você vai ganhar uma canequinha para lembrar da gente, da igreja, tal, e vem um negócio especial lá na caneca, né? Não sabia nem o que era. Aí, quando vieram a impressão, colocaram minha foto, colocaram o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil, a sarça, e colocaram o escudo do Santa Cruz, e colocaram, a igreja tem que ser santa. A igreja tem que ser santa. Ela vai vir aqui para o gabinete, a caneca. Veja bem, nós não somos 100% santos. Mas a Bíblia está dizendo, e a Bíblia não está dizendo assim, e seja o que deve, passeio. Seja uns 90% pelo menos, se esforce. Não, a Bíblia está dizendo, sede santos. É para buscar o máximo de santidade possível, todos nós. Então, o dever a gente consegue ser 100%? Não. Mas a gente não pode se satisfazer com 10%, 20%, não tem que lutar. Eu sei que aqui na terra eu não vou ser 100%. Senhor, me ajude a tentar ser 99%, e ainda assim eu vou saber que é a tua graça agindo, né, nas nossas vidas. Então, o que é que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina, sim, que a árvore boa, ela produz bons frutos. A Bíblia ensina, como está lá em Mateus 7,17. Vou pedir para alguém ler. Mateus 7,17, a Bíblia ensina que a árvore má, ela produz maus frutos, Mateus 7,17. Ou seja, nós agimos de acordo com o nosso caráter, que foi manchado pelo pecado desde Adão e Eva, tornando-nos mortos em nossos delitos e pecados, e tornando-nos, por natureza, filhos da ira. Vamos ver o que é que nos diz lá, Mateus 7,17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz maus frutos. Ou seja, a Bíblia está ensinando, nós vamos agir, não é de acordo com poder ou não poder, nós vamos agir de acordo com o caráter nosso, que foi manchado pelo pecado. Esse é o problema. É a natureza pecaminosa, sim. Não é a questão de, não, se você está sendo chamado a crer, é porque todos podem crer. A Bíblia não está ensinando isso. Porque fé é dom de Deus. Não é capacidade humana, não é racionalidade humana. Eu raciocino, racionalizo, então eu acho que Jesus merece que eu creia. Eu estou vendo um pouquinho de lógica nesse evangelho. Não tem lógica nenhuma. É pregação, é loucura. Não cabe. Alguém que foi crucificado ter capacidade para salvar. Desce daí, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Desce daí, salva-te a ti mesmo e nós creremos em ti. Aí sim a gente vai crer que o Senhor tem todo o poder. Se o Senhor for capaz de descer dessa cruz aí, nós vamos acreditar. Na racionalidade humana, é isso que funciona. Então veja, a Bíblia vai ensinar que o nosso caráter foi manchado pelo pecado. E esse pecado nos tornou mortos, como diz lá em Efésios 2, de 1 a 3. Nós já lemos várias vezes ele, tornando-nos mortos em nossos delitos e pecados e tornando-nos, por natureza, por essa natureza pecaminosa, filhos da ira. Agora, Deus, por sua graça e misericórdia, Ele nos vivificou. Nós fomos vivificados e salvos somente pelo agir e pela vontade de Deus. Abra lá em Efésios, só para a gente voltar a esses versículos 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Paulo vai então nos dizer, porque pela graça sois salvos. Depois que ele disse que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e aí ele fala no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. A quem ele está se referindo? Aos cristãos, aos crentes de Éfeso, extensivo aos outros cristãos. E estando, no versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículos 4 e 5. Agora veja o que então ele reforça novamente, nos versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus. Tanto a fé como a salvação, não de obras,
para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente de Deus. A fé é um presente de Deus. E Paulo vai dizer, não de obras, para que ninguém se glorie. Se eu posso crer em Deus por mim mesmo, eu já pratiquei uma obra. O mérito é meu. A capacidade foi minha de acreditar. Paulo está dizendo, não tem nada a ver com a capacidade sua, humana. Pela graça sois salvos. Foi um favor que nós não merecemos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus você ser salvo. É um presente de Deus você crer nele. Como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, você não pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer você a mim. É dom, é um presente, é um dom da graça de Deus. Se você abrir lá em João, capítulo 5, versículo 21. João 5, 21. Olha o que diz o versículo 21, João 5, 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos. Olha lá o que Jesus diz agora. Assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus não diz aqui, nem no grego, nem na língua grega, Jesus não está dizendo, o Filho vivifica aqueles que querem ser vivificados. Não. E ele dá o exemplo. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos. Você para e diz assim, ô Lázaro, quando você estava dentro do túmulo, naqueles 4 dias apodrecendo, passou na sua cabeça a vontade de ressuscitar? O que você acha que Lázaro ia dizer? Como? Se eu estava morto? Se eu estava morto, não tinha como eu pensar em nada. Se eu estava no túmulo, apodrecendo, morto, eu não tinha como ter vontade nenhuma. Como? Que vontade? Se eu estava morto. A cabeça não estava mais funcionando, o cérebro não estava mais processando nada, estava morto. Então, Jesus para e diz aqui, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, é quando Ele quer. Né? O anjo, dê uma olhadinha ali, aquele corpo ali, ele está se mexendo, o cérebro dele está funcionando, ele está orando, dizendo assim, Deus, ressuscite a mim, eu estou aqui no túmulo já faz 24 horas, esse negócio está cheirando mal, me ressuscite. Não tem isso, o corpo está lá, inerte. Então, Jesus diz, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Não é o Filho vivifica e ressuscita, vivifica aqueles que querem ser vivificados. Não. A quem Ele quer, a quem o Filho quer. Quando o Filho quer, Ele ressuscita. Onde é o túmulo de Lázaro, Marta, me indiquem aí, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. O que é que o Senhor quer ir fazer no túmulo? Deixa comigo, Marta. Deixa comigo, Maria. Eu sei o que eu vou fazer. Senhor, a gente sabe que Ele vai ressuscitar no último dia. Marta, Maria, deixa comigo. Tira a pedra. Meu Deus, ele vai abrir, já faz 4 dias, está cheirando mal. Tira a pedra. Lázaro, vem para fora. Foi a ordem dada por Jesus. Ressuscitou. Veio para fora aquele que estava morto. Foi a vontade dele, de Jesus, dar esta vida. Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Diz Paulo, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, veja só, vos foi concedida a graça, o favor que nós não merecemos, Paulo escreve aos filipenses que estavam sendo perseguidos, de padecerdes, de sofrerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Paulo está dizendo, olha, crer em Jesus é graça, foi concedida.
Só que Paulo agora está dizendo aos filipenses, agora é o seguinte, vocês não estão sofrendo por amor ao evangelho, então não só creem em Jesus é graça, mas sofrer por amor a Jesus é graça. É privilégio que nem todos vão chegar diante do Senhor dizendo, Senhor, eu sofri por amor a Ti. Mas o Senhor sofreu incomparavelmente mais. E outra, aqui é um pecador sofrendo por um santo. Ele, santo, sofreu por milhares e milhões de pecadores. Então, é o que a palavra vai nos ensinar. Este agir de Deus. O que poderia levar Deus a ordenar os pecadores fazerem o que não pode fazer? Porque alguém poderia dizer assim, espera aí, se Deus está mandando crer, e só pode crer nele, quem ele quer e quem ele gera fé, porque ele está dando essa ordem para todos? Há algumas possibilidades. E aí você pode depois, com calma, dar uma olhada nos textos que são citados na revista. Primeira possibilidade, Deus quer com isso revelar a seriedade da escravidão do pecado. Quando o homem para e diz, e por que eu não consigo crer por mim mesmo, sem depender de Deus? É porque você está escravo do pecado. Você foi tomado pelo pecado, a tal ponto que as suas faculdades, todo o seu ser, foi manchado pelo pecado. Você não consegue crer em Deus, você está morto nos seus pecados. Se Deus não agir, você não vai conseguir. Segunda possibilidade, convencer as pessoas da incapacidade de serem boas. 100% bons, não consegue. O que nós conseguimos de bondade, de atos bondosos, isso é fruto, como a Bíblia diz, da imagem de Deus em nós. A Bíblia não diz que nós fomos criados a quê? A imagem e semelhança de Deus. Esse pecado manchou essa imagem, sim. E quando a gente age com alguma bondade, com algo assim benéfico, né? A sociedade a gente usa tanto assim para distinguir um pouco, diz assim, fulano é do bem. Isso é um perigo. Viu? Sabe por quê? Que a gente se engana. A gente acha assim, rapaz, esse Fernandinho Beiramar, ou outro lá, algum marginal, ou seja o que for, isso aí é terrível, eu sou do bem. Eu digo, não, eu tenho que lembrar o seguinte, Deus, se não fosse a tua graça e misericórdia agindo na minha vida, eu seria capaz de fazer igual ou pior. Eu seria capaz de fazer igual ou pior. Se não fosse a graça e a misericórdia, a gente esquece isso. Paulo procurava se justificar na lei, tentando ser o mais perfeito possível, desprezar os outros. A gente esquece a tal ponto que Jesus nos lembra, quando ele conta aquela parábola, e ele diz que o fariseu estava no templo, orando, dizendo, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Não é que ele estava publicano do lado, não, porque não podia ficar o judeu e um publicano do lado, não. O publicano ficava lá fora, lá no pátio. Obrigado, porque eu não sou feito esses publicanos aí. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu oro e jejum, eu faço... só se justificando. Esse é um perigo para nós como cristãos, como crentes em Jesus. É desprezar o outro, é a gente esquecer que nós estamos como o outro. Foi a graça de Deus que nos alcançou, como a graça de Deus pode alcançar esse outro que a gente está condenando. Então, veja, Deus pode levar pecadores, Deus pode ordenar os pecadores que eles façam o que eles não podem fazer por si só, sim, para convencê-los da incapacidade deles, de serem perfeitos, totalmente bons, e para que leve eles a buscarem a misericórdia de Deus. Terceiro lugar é que Deus pode causar neles o agir de tal forma que eles, agindo como eles agem, recebam o justo juízo de Deus por causa dos seus pecados, conforme nós aprendemos que não foram gerados por Deus. Não é? Quando tratamos até sobre a origem do mal, que a gente não consegue explicar todas as coisas, porque a Bíblia não está revelando e a gente para naquilo que a Bíblia também para. Por último, Deus pode levar, o que é que pode levar Deus a ordenar os pecadores fazerem o que eles não podem? É acompanhar essa ordem que é dada, acompanhar esta ordem da ação do Espírito Santo, regenerando e levando o pecador à fé. Deus, o Evangelho é anunciado a todos. E a palavra diz, você precisa crer em Jesus. E aí o que é que o Espírito Santo faz?
age naqueles que foram predestinados, naquele conforme Jesus disse, aqueles que o Pai quer agir e transformá-los. Quero terminar aqui, nós temos a questão dos convites para ir a Cristo, arrepender-se e crer, estão por toda a Bíblia. Ah, pastor, mas a Bíblia não está dizendo aqui, creia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa. A Bíblia não está, várias chamadas, vários convites, e aí então alguns arminianos crentes, olha, se a Bíblia está dizendo, então é porque eles podem responder positivamente e, entre aspas, aceitar Jesus, mas não é essa a ideia. O mais conhecido convite foi feito por Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve. E aí ele diz, e eu vos aliviarei. Ele não fez esse convite dizendo assim, peraí, está a multidão aqui, separa aqui os eleitos, olha, vinde a mim, vocês que são eleitos. Não, ele estava pregando para a multidão. Mas Jesus sabia, quem é que vem a ele? Vem, veja, Jesus não pregou só para os eleitos, não. Os fariseus que não eram eleitos estavam lá no meio, os que eram puramente religiosos estavam lá no meio da multidão, querendo pegar Jesus, certo? Qual era a consciência que Jesus tinha, que nós já lemos hoje? Só vai vir a mim aquele que o Pai trouxer. E Jesus, olha, a coisa é tão pesada que Jesus chega a dizer lá, em João 8,44, se não me falha a memória, Jesus diz, vós sois do diabo. Pesado demais. Dizendo para os fariseus que estavam só querendo derrubá-lo. Sabe por que vocês não creem em mim? Porque vocês são do diabo. Vocês não são meus. Vocês não foram enviados pelo Pai. Vocês são como aquele filho da perdição que está no meio do meu grupo, dos 12. Vocês são do diabo. Só lembrei de um professor, em outro seminário, não foi presbiteriano, que ele foi começar a aula, orou, quando ele terminou de orar, ele olhou para a classe e fez, um dentre vós é diabo, e começou a dar aula. Oxe, e a classe, todo, quem é? Não é? Complicado. Então, veja, Jesus fez esse convite, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele fez esse convite depois da afirmação que só podem conhecer o Pai aqueles a quem o Filho quiser revelar. Ele fez esse convite depois do que ele tinha dito. Só pode conhecer o Pai aquele a quem, ou aqueles a quem o Filho quiser revelar o Pai a eles. Se o Filho não quiser, não tem como. Veja, Jesus não disse, vai conhecer o Pai quem quiser conhecer. Não. Só aqueles a quem o Filho quiser conhecer. Duro e profundo nesse aspecto. Então, veja, os convites são também meios de distinguir os eleitos dos não eleitos. Alguns versículos, obviamente, considerados arminianos, você pode, de repente, achar assim, eu acho que esse versículo aqui é bem arminiano. Não. O que é preciso é estudar o versículo, compreender melhor. E uma regra muito importante é, quando o versículo parecer contraditório, parecer controvertido, é porque ele não tem um sentido tão óbvio. Então, é melhor estudar ele mais profundamente, para ver se o raciocínio, a interpretação não está errada. 2 textos, nós vamos terminar com eles. 2 Pedro 3,9, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz a palavra, 2 Pedro 3, 9. Diz a palavra, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente ao extremo, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que esse texto ele parece complicado a princípio? É porque dá a ideia aqui que ele está abrindo para todos. E aí diz, olha, Deus é longânimo para convosco. Quem é o convosco? É o povo de Deus, é a igreja aqui, os salvos em Cristo.
não querendo que nenhum pereça. Dá a ideia de que Deus não está querendo que ninguém da humanidade pereça. Não é isso que o texto está ensinando. Senão que todos, ou seja, toda a humanidade chegue ao arrependimento. E nós já vimos, da mesma forma como é usada a palavra mundo, é também usada a palavra todos. Não está significando cada um individualmente. E aqui é importante, nesse sentido, quando a Bíblia fala nenhum de nós e ninguém pereça, a Bíblia não está nos fazendo pensar que é cada ser humano individualmente. Então, a quem se refere essa expressão ninguém? Então, nós precisamos afirmar que essa expressão, que Deus não quer que nenhum de nós. Para quem a carta foi escrita? É isso nós. Deus não quer que nenhum de nós pereça. Deus não quer que ninguém pereça. E aí qual é a ideia? As duas cartas de Pedro, elas foram escritas para os eleitos, para os cristãos, para os nascidos de novo. Se você abrir lá em 1 Pedro, voltar um pouquinho, 1 Pedro, capítulo 1, olha como Pedro se dirige a quem a carta está sendo escrita. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Ele não está escrevendo para a humanidade toda. Aos eleitos que são forasteiros, da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aí, de novo, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, quando Pedro diz, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus está dizendo que não quer que nenhum pereça, ele não está falando de toda a humanidade, porque a gente sabe que parte da humanidade vai se perder. Nenhum de nós. Quem são os nós? É a igreja. Aos eleitos de Deus. E não é nem igreja, hall de membros, não. Aqueles que Deus sabe, que de fato são dele. E que o Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito que nós somos de Deus. Então a palavra vai dizer, são esses eleitos, são esses que foram chamados pelo Senhor. Apenas confirmando aqui, são guardados pelo poder de Deus, como está no versículo 5 do capítulo 1, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. No versículo 5 do capítulo 1. Apenas confirmando aquilo que Jesus disse. Só pode vir a mim aquele que o Pai me enviar. E aí Jesus diz, as minhas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que garantia o Senhor Jesus Cristo nos deu. Então, nenhum de nós, refere-se então a esses eleitos em qualquer época, em qualquer lugar que eles estejam. Vamos terminar com um texto, talvez um dos mais profundos e complexos, de 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2, de 3 a 6. 1 Timóteo 2, de 3 a 6. Paulo fala, 1 Timóteo 2, de 3 a 6. Isto é bom e aceitável diante de Deus, orar pelas autoridades, tudo. Nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Aí diz, olha, está vendo aí, pastor? Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Aí está vendo aí, ele morreu por todos. Se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. É preciso que se diga que quando a palavra de Deus fala nesse sentido, todos os homens e em resgate por todos, novamente os arminianos vêm e dizem assim, olha, está vendo aí que ele está dizendo que todos, é toda a humanidade, é cada pessoa individualmente, sem qualquer distinção ou exclusão. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Todos aqui, do grego, e é uma expressão no grego, paz, não precisa significar todas as pessoas, ou todas as espécies, ou todos os exemplares de uma classe. Nós temos várias ocorrências
E até nesse próprio texto aqui, quando a Bíblia diz aqui, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, nós temos um exemplo bem claro. Judas, foi a vontade de Deus que ele fosse salvo? Não, porque já estava profetizado. E quem foi que profetizou? O próprio Deus. Dos filhos da perdição, dos filhos da ira, daqueles de todos que estavam condenados, Judas, no plano de Deus, e nós já vimos essa questão do concursos, ele agiu pelo seu próprio coração maléfico, mas no plano de Deus seria ele, não seria outro que iria trair o Senhor Jesus Cristo, seria Judas. Cumpriu o que a palavra de Deus estava falando. Veja, no capítulo 2, que nós lemos, o versículo 8, só para usar essa expressão todo, versículo 8, capítulo 2, 1 Timóteo 2, 8, Paulo diz, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Todo aqui não significa no sentido todo de completo, como seria todo, cada ser humano. Deus deseja que todos sejam salvos. É toda a humanidade? Não. O todo aqui, quando a Bíblia diz, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Pergunta-se, no inferno é para orar de mãos levantadas? No inferno não tem nem oração. Então, quando Paulo diz aqui, eu quero que orem em todo lugar, lógico, ele está se referindo, onde tiver seres humanos, cristãos, que servem ao Senhor, orem com mãos levantadas ao Senhor. Mas todo não pode significar todo lugar, porque não tem oração no inferno. Então, todo não vai significar todo nesse sentido de todos completamente. Outro texto que é citado, que a gente pode entender que todo não é todo no sentido de totalidade. 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse todo aí não significa totalidade de cada mal específico, qual foi a raiz, o dinheiro. Mas ele está querendo dizer que de muitos males, o dinheiro é culpado, não o dinheiro, desculpe, o amor ao dinheiro é a razão de muitos males. Então, todo não significa, assim como Deus deseja que todos sejam salvos. Querem um exemplo disso? O que fez Satanás cair foi dinheiro? Foi o amor ao dinheiro? Não, o dinheiro nem existia naquela época. Quando Satanás caiu como anjo, não existia dinheiro. Então, bom, está aí, um mal que a origem não está no amor ao dinheiro. Ou seja, eu só estou querendo, não sei se eu estou sendo claro, é que essa expressão todos significa muitos. E não todos, nesse sentido, se for pegar, aplicar para a humanidade o texto que nós lemos, e não o que significa, neste sentido, todo de cada pessoa da humanidade, olhando como está aqui em 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Todos, cada um deles? Não. Assim como, olha o que diz o versículo 6, 1 Timóteo 2,6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Jesus se deu em resgate por todos? Não. Ele se deu em resgate pelos eleitos. Para que ele vai se dar em resgate por todos, se nem todos vão ser salvos? E veja, lembre-se das palavras de Jesus que a gente cita na ceia. Este é o cálice da nova aliança, derramado em favor de todos. Todos? Derramado em favor de muitos. De muitos. Todos não. O sangue de Jesus não foi derramado em favor de todos, mas de muitos. Nesse sentido, sim, é que o todos aqui de 1 Timóteo 2, 4 e 6 pode significar, sim, muitos de, ou de todas as espécies. Deus deseja, versículo 4, que todos os homens sejam salvos. Mas todos o quê? Olha, tanto faz, judeus ou gentios,
bárbaros ou citas, mulheres ou homens, todos. Ou seja, de toda a humanidade, de todas as espécies, Deus deseja salvar pessoas segundo o seu plano. E que Jesus também se entregou em resgate por todos, indistintamente, não de cada ser humano, mas que ele não faz distinção se é homem ou mulher, se é bárbaro ou cita, se é judeu ou gentil. Não há acepção de pessoas em relação ao Senhor Jesus Cristo nesse sentido. Então, nesse aspecto, a gente entender o que é esta salvação. O que é que nós precisamos aplicar às nossas vidas e a gente poder, então, concluir, tentar e concluir. Primeiro é que nós precisamos, neste mundo perdido, reconhecer e seguir o que a palavra de Deus nos ensina. Muito difícil. As pressões são muitas para a gente pensar de modo até errado, contrário ao que a Bíblia nos ensina. Segundo aspecto que é muito importante é que a Bíblia não se contradiz, porque ela procede do próprio Deus e ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, não há contradição na Bíblia. A Bíblia não revela e não defende verdades que são mutuamente excludentes. A Bíblia não vai defender duas verdades que uma exclui a outra. Não. A Bíblia tem um ensino uno, harmônico e santo. Agora, por último, esse é um grande desafio. É que o problema, então, não está na Bíblia. O problema está em nós. Como leitores, intérpretes, me permita colocar aqui, pecadores. Nas nossas limitações, falhas, a gente olha e aí a gente não entende, peraí, vamos então recolocar, vamos rever o ensinamento aqui. Vamos rever o versículo, vamos estudar o versículo para a gente ver, porque a gente pode estar afirmando uma coisa que a Bíblia não nos afirma, tá certo? Eu quero abrir aqui para dúvidas que tenham, logicamente, ficado. Quero abrir aqui para dúvidas. Pois não. E aí eu vou pedir agora o seguinte, infelizmente, eu tive que, por conta de todo o conteúdo, eu vou pedir que coloque a dúvida, certo? A gente não vai contar a história, nada, a gente vai tentar colocar a dúvida para que a gente tenha, possamos aproveitar, tentar remir o tempo, né? Certo, pastor. Meu cérebro deu uma bugada quando você falou que Kant era anticristão. Assim, porque eu queria entender o porquê ele seria anticristão, porque na minha compreensão, desculpa assim, se até ficou muito arrogante eu botar aqui, mas talvez seja a dúvida que algum outro irmão tenha também. Ele, para mim, seria aquém do cristianismo, não seria anticristão. Tanto que Nietzsche, quando escreveu aquele livro, O Anticristo, foi para combater Kant, porque ele tentou tirar a parte teológica do conceito de Deus, tanto que ele coloca Deus como um número, né? Porque a questão do número, para a gente que é de humanas, né? Eu me incluo nisso, é algo bem complicado de entender, é um conceito muito abstrato. Vamos fazer o seguinte, no caso que eu queria pegar o texto, dúvida, só para a gente não ficar, porque aí a gente vai tratar de uma dúvida lá em cima, Me desculpa, porque aí a gente vai tratar de Kant, aí eu não queria mexer agora, porque senão a gente vai misturar com filosofia. Então depois a gente troca a figurinha, pastor. Eu passo um texto depois para a gente discutir. Certo? Só para a gente se concentrar na lição. Na lição, assim. Uma dúvida lá em cima. Já está com o som aí. Pastor. São duas. Aquele versículo que diz, todos serão chamados e poucos escolhidos. Por que aí a Bíblia usou muitos, não usou todos, como o senhor usou esse argumento? Que todos aqui é muitos, mas todos aqui é todos. Tem que entender. Em certos pontos, certo, a tem Bíblia que fala o muitos como muitos mesmo. Por que Sim. ele não usou muitos aí? Porque não Certo. usou, não estava na inspiração do texto. Agora, Tá certo. entender o seguinte, veja, leia o texto, o versículo. Não, eu ia pedir para Não ler. vai ler agora não. Não, então é bom a gente ler para a gente poder verificar. É Agora o que veja. muitos serão chamados e poucos escolhidos. Certo. E aí, Mas a dúvida minha... veja, desculpe, porque aí a gente pode também entender o seguinte, o evangelho ele é lançado inclusive ele é lançado para todos, indistintamente. Lançado ele é, a mensagem do evangelho, certo? Inclusive, no dia do juízo, quando alguém disser, peraí, eu estou sendo condenado por quê? Você ouviu essa mensagem? Ouvi. Qual foi sua resposta? Eu não acreditei. Eu não acreditei. Você não acreditou. Certo. Agora, também, muito embora Deus não está nem preso a isso,
A pessoa não pode nem dizer que ela não ouviu, não, ela ouviu, de alguma forma. E outra, se ela não tivesse crido, mas ela tem a natureza, ela será cobrada, porque a natureza revela Deus, não é? Mas como é que o senhor explicaria, já que o senhor falou em 2 Pedro, mas 2 Pedro, capítulo 2, de 20 a 22. Eu estou abrindo aqui no meu também. O meu fechou aqui. 2 Pedro 2, 20 a 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só uma pausa. Escapado, salvo. De terem escapado, não, mas não é se salvação, não é salvação final e total. Certo, Peraí. não vai chegar lá. Vamos lá, para a gente ir lendo. Se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, até o 22. 22. Né? Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Eu não posso... em relação a perder a salvação. Certo, a perder a salvação. Primeiro, eu preciso olhar todos os textos bíblicos para entender. A Bíblia ensina que eu posso perder a salvação? Não. Então, se ela me ensina, veja, quem foi que disse? Eu lhes dou a vida eterna. Ninguém o quê? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Opa, quem é que está me dando toda essa garantia? Veja, ele não colocou nada em nós. Jesus disse: eu é quem dou a vida eterna, esses a quem eu dou jamais perecerão eternamente, e ninguém pode tirá-los das minhas mãos. Veja, ele não colocou nada em nós, dependendo de nós. Está tudo nele. Ele disse até que ele é mais valente do que o valente. Ele luta contra o valente e me resgata do valente. Certo. Aí veja, se ele me dá toda essa garantia, como outros textos, primeiro, a Bíblia não pode ensinar duas verdades excludentes, que seriam o quê? Primeiro, não tem como eu perder a salvação, porque quem me garante a salvação é Cristo, não está em mim. Aí, o que seria uma outra verdade, entre aspas, excludente? É eu entender que eu posso perder a salvação. Não, a Bíblia não pode se contradizer. Ela não pode dizer num canto que eu perco, na outra que eu não perco. E aqui, o que é que então Pedro estaria dizendo aqui? Pedro está dizendo, você não pode viver dessa forma. Ele está alertando o cristão, que esse cristão ele não pode estar voltando ao pecado, porque ele não pode estar mergulhado no pecado, ele não pode estar como a porca que voltou, como o cão que voltou, aqui ao seu próprio vômito. Ele está alertando o cristão. Essas palavras são palavras de alerta, para dizer, olha, você não pode viver desse jeito, porque se você conheceu verdadeiramente a Cristo, se você é salvo em Cristo, tudo, você não pode. Você não pode estar voltando àquilo. Assim como o texto também de Hebreus, que passa uma ideia aqui. Hebreus 6. Em Hebreus 6, né? Que você Sim, quer falar. exatamente. Aí, pastor, mas isso aqui não passaria uma ideia que eu posso perder minha salvação? Não. A palavra está alertando você. Então... Peraí, desculpe, duas coisas. A palavra está alertando você que é verdadeiramente salvo em Cristo. E a palavra também está dizendo, não se iluda. Não se iluda. Você pode até estar aqui, ó, pregando, fazendo curas, milagres. E aí Jesus, naquele último dia, vai dizer, nunca vos conheci. E aí Jesus diz também, mas aí eles vão dizer, Senhor, mas nós curamos em teu nome, nós fizemos isso. E aí o Senhor vai dizer, nunca vos conheci. Vocês usaram meu nome, mas vocês não são meus. Não é? Então, é um alerta para aquele que é verdadeiramente, você é servo do Senhor Jesus Cristo, viva de conformidade com o Evangelho. Porque se você está mergulhado no pecado, ou você não é dele, ou você está no lugar errado. E Deus vai pesar a mão.
Ele vai disciplinar seu filho. Mas ela não está me ensinando que eu posso perder a salvação. Não, não. É que quando eu estou agindo dessa forma, eu estou agindo como o cão que volta ao vômito. Mas é para ficar lá? Não. Entende? Não sei se... Tinha outra, alguém aqui, foi alguém que pediu, ficou com alguma dúvida aqui embaixo? Eu pensei que, sim, lá, Gil. Pastor, também nessa mesma linha, eu queria só que o senhor nos ajudasse a entender o que está escrito lá em Mateus 24 e o 13. Mateus 24 e o 13. Versículo 13. A partir do 12 e 13. Sobre os sinais dos últimos... O sinal do fim dos tempos, não é isso? Que fala sobre aquele que permanecer até o fim será salvo. E o versículo anterior fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Que processo é esse da perda da salvação? Que esfriamento é esse? Que perseverar é esse? Como entender esse versículo? Certo. O calvinismo entende o seguinte, à luz do que a Bíblia ensina. Como é que eu e você conseguimos perseverar? Está em nós? Não. Está no poder do Espírito de Deus nos capacitando. E aí, então, Jesus vai falar aqui, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem é que vai perseverar? Porque se eu disser aqui que perseverar até o fim é uma capacidade minha, humana, então eu vou dizer, certo? Se eu disser que aqui perseverar até o fim é uma capacidade humana, então eu vou dizer que a salvação é pelas obras, porque fui eu que perseverei. Agora, a palavra vai também nos ensinar, e aí há tantos outros textos, que, por exemplo, só para citar um deles, Filipenses 1,6, estou plenamente certo, esse é um versículo até do MAD, do Ministério aqui da Igreja, de Apoio a Departamentos Infantis, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então, esta obra que começou, este perseverar, é do agir do Espírito de Deus com poder nas nossas vidas, nos capacitando para que a gente persevere até o fim, para que a gente siga até o fim. E o que é que Jesus está fazendo aqui? Ele está alertando os seus apóstolos. Ele está dizendo, perseverem até o fim. Porque Judas não perseverou? Porque ele não era de Cristo. Desde o início, Jesus já sabia disso. Ele não vai perseverar, ele não vai até o fim. E os outros apóstolos? Eles caíram, eles erraram, Pedro errou, Paulo errou, outros cristãos erraram, Tomé errou, certo. Perseveraram? Sim. Por conta deles? Não. Por conta do poder de Deus na vida deles. Não é? Então, esse perseverar, ele não pode ser entendido como uma ação puramente humana. Vem aquela expressão, concursos. Nós colaboramos com Deus, sim, aquela expressão do latim, concursos, mas em que sentido a colaboração? É que Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou para uma viva esperança. E aí a gente vai pensar, Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o que Mateus está registrando aqui, que Jesus falou, é justamente nesse sentido. É de fortalecer, persevere. O Espírito de Deus vai estar, como Jesus disse, e eis que estou convosco, até a consumação dos séculos. Perseverem. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É pelas obras? Não. Então, a gente tem que entender, peraí, então como é que o cristão pode perseverar? Ele pode perseverar tão somente porque o Espírito de Deus age nele, habita nele, gera o fruto do Espírito nele, opera na vida dele, para que ele prossiga firme, para que ele persevere firme. Tá certo? E veja como são textos que a gente olha assim, rapaz, peraí, parece que está aqui. Não é? Parece que as obras estão aqui, parece que sou eu e não Deus. Não, é Deus, sempre isso. Deus agindo, lembra? A responsabilidade humana. Nós temos responsabilidade.
Eu sempre disse muito lá em casa. Eu disse, olha, enquanto esses neurôniozinhos aqui estiverem funcionando, vocês nunca vão me ver questionando a soberania divina. Não. Agora, responsabilidade humana, sim. Responsabilidade humana, sim. Seja no que for, temos responsabilidade. A minha santa sogra partiu. Eu não tinha como estar 24 horas ao lado dela, o tempo todo. Não, tinha que vir para o gabinete, tinha que trabalhar, Solange, tudo e tal. Agora, veja, ia chegar e ia dizer, ô Solange, deixa a tua mãe para lá, pai. Ela não tem casa, hoje ela que se vire lá na casa dela. Não, hoje nós temos responsabilidade. Eu sou genro, para mim eu sou filho. Sempre entendi assim. É como se fosse minha mãe. Ela é sua mãe. Hoje, procurar, né? O oxe nordestino. Temos que fazer tudo que tiver ao nosso alcance. Eita, está com isso aqui? Deixa, Deus que cure. Não, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer alguma coisa? Eu tenho que agir, é minha responsabilidade. E Deus vai agir naquilo que eu não posso fazer. Não é? Então, não vou questionar a soberania, eu vou questionar o tempo todo a responsabilidade. O que é que Deus quer que a gente faça? Então, vamos tentar fazer, vamos procurar fazer. Né? Dúvida? Vamos lá, o que for possível tirar. Nenhuma? Ficou mais alguma dúvida? Gente, vamos terminar orando, lembrando que no próximo domingo nós vamos estar nas salas estudando sobre as viagens missionárias. Os jovens que não tiveram, como eles estão no acampamento, tudo, então no próximo domingo eles vão terminar a lição, com essa lição 10, eles vão estar lá no salão com o pastor Luizinho, para terminar esta lição. Mas as outras classes estarão, se Deus nos permita, começando, vamos estar voltando, sala que era aqui no templo, sala no salão anexo, tudo, cada um voltando para o seu lugar, estudando. Você que está online, por favor, venha, precisa vir, venha de máscara, venha com a caixa de papelão em cima, e só 2 buraquinhos para o olho, mas venha, não fique em casa, porque a gente não vai ter transmissão da lição, a lição será presencial, o culto continuará sendo transmitido. Vamos orar? Pai Santo, nós te bendizemos e te adoramos, nós pedimos a tua bênção de forma que estes assuntos tão profundos, eles não nos dividam, mas que possamos respeitar uns aos outros, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, conversar uns com os outros e crescermos uns com os outros como igreja do Senhor Jesus. Que nós não discriminemos uns aos outros, mas amemos, porque nós fomos chamados para amar e sermos conhecidos pelo teu grande amor. Como o teu filho disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nos ajuda, para que, amando uns aos outros, o teu poder se aperfeiçoe nas nossas fraquezas e limitações. Te oramos assim, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Estes vídeos estarão à sua disposição, continuarão no canal do YouTube da igreja. Que Deus abençoe a todos.